E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Boa. Gente, eu vou pedir uma colaboração. É a primeira vez da Fê aqui, tá? Ela está inaugurando já Stadium. Então, assim, Fê, fica super tranquila. Deve ter umas 1.200 pessoas online, assim. Vai ser tranquilinho. O pessoal da Neon toda assistindo. A Neon toda, vai estar todo mundo. Sem pressão, tá tudo tranquilo. Tá todo mundo em casa aí? Boa, eu também tô. Inclusive, eu vou tirar até o tênis, porque eu sou desses. Boa, bora começar? Fê, contigo. Tô brincando. Deixa eu só pegar o passador aqui, gente, que eu não sei onde está. Tá aqui. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou o Luiz Lon. Eu sou aí um dos coordenadores lá da Neon. Participo muito ativamente aí da comunidade QA. A gente faz o Goods SC aqui. Fizemos já o Ministry of Test em Floripa. Então, sempre estou nesse meio aí de qualidade de eventos. Gosto de falar, então eu vou seguir o tempo, prometo, tá? E é isso. Fê. Bom, eu sou a Fernanda, também sou uma das coordenadoras lá da Neon. Participo da comunidade também, ajudando o pessoal na automação de testes, tudo. E minha primeira vez aqui, graças ao Lon. Eu puxei ela literalmente, tá, pessoal? Boa. Deixa eu fazer uma pergunta aí. Quem já palestrou aqui? Cara, tá fraco, né? Quem é QA aqui? Dev. Droga, não vai te falar mal. PO. PM. Ah, mas é esse daí que nós vamos pegar. Bom, bora lá, vamos começar então. Hoje a gente vai falar sobre algumas coisas aqui. A gente vai falar sobre Open Bank, estratégias bidirecionais, a gente vai falar sobre testes, como que a gente fez testes, como que a gente tirou métricas e para que a gente tirou as métricas, né? Porque eu vejo também muita gente tirando métricas, mas não usando as métricas. Aí, tipo, é só para ter um gráfico bonito, não faz sentido, né? Então a gente vai falar um pouquinho disso também. Bom, Open Bank. Alguém participou do projeto Open Bank aqui? Sabe a loucura, né, Luan? O que é Open Bank, basicamente? Né? É um sistema bancário aberto. Isso é bom? É ótimo, principalmente para a gente. Por quê? O que vai acontecer? A gente vai compartilhar os dados com bancos, os nossos dados, conforme a gente conceder acesso. Eu posso conceder acesso a determinados dados e, com isso, o banco vai ter uma análise melhor da minha situação financeira. Então, esse é o Open Bank, é um sistema bancário aberto. Vocês devem ter escutado também, pelo mundo inteiro está rolando Open Bank, tem Open Bank Austrália. Então, o mundo inteiro está se mobilizando para esse Open Bank, né? Para esse mundo onde a gente vai poder compartilhar os nossos dados de outros bancos com outros bancos. O que isso vai gerar para a gente? Né? Primeiro que eu tenho a garantia de que os meus dados são meus e ele tem um valor. Né? Até pouco tempo o nosso dado tinha valor, mas a gente, como detentor do dado, não tinha muito o que fazer, era muito valor para as outras empresas. Então, quando a gente fala do Open Bank, a gente está fornecendo os nossos dados e, com isso, a gente também vai ter algumas garantias, principalmente de oferta. Por quê? Porque eu vou conectar todas as minhas contas em vários bancos. Todos esses bancos vão ter acesso à minha situação financeira. Consequentemente, se a minha situação financeira for boa, vai ter ali uma disputa de oferecer produtos. Né? O próprio banco vai oferecer produtos com taxas menores, porque eu tenho uma situação financeira que eu compartilhei os dados com ele e eu provei que eu tenho essa situação financeira. Então, vai ser muito o inverso, assim, porque os bancos é que vão ter que começar a brigar entre eles para oferecer o melhor produto para a gente. Né? Vai mudar um pouquinho. Né? Então, uma das coisas que para as instituições vai acontecer é justamente, né, ter essa oportunidade de melhorar as ofertas. Se eu conheço o meu cliente a fundo, eu sei o que eu posso oferecer, o que eu não posso, o que é risco e o que não é. Então, a ideia do Open Bank é onde a gente possa conectar contas de banco com outros bancos para que a gente forneça essas informações. Né? Não só bancos. Se eu não me engano, o próprio Serasa também, Experience, tu pode conectar todas as tuas contas, todas não, né? Alguns bancos que já participam do Open Bank. Então, a gente consegue conectar essas contas e o Serasa, ou outro banco, vai ter acesso às informações e vai poder fornecer para a gente alguns produtos mais vantajosos. Então, essa é a ideia do Open Bank. Tá? Boa. Nesse projeto, tinha muitas particularidades. Primeiro, que a gente está falando de algo que tem integração com o terceiro, a gente tem integração com sistemas bancários, a gente tem todas as questões ali de Bacen regulatório, então é um projeto extremamente complexo. Né? Então, como tem muitas integrações e é muita análise de dados,
consentimento dos dados, muito forte a atuação do QA em back-end. Isso é extremamente importante e é o que muito pegou assim a gente. Assim, é muito front-end, muito back-end, desculpa. O front fica muito a questão de conceder acesso, conectar a conta, mais essa questão. Então, assim, a gente também tinha muitos contextos diferentes, né? A gente usa serviços de terceiros para fazer consentimento, aí um outro serviço para fazer outra coisa. Então, assim, é um universo onde a gente vai ligar bancos e bancos, então é um universo extremamente grande, né? É um projeto muito complexo, fora que existem os requisitos especificados pelo Bacen. São vários requisitos, né? Como é que o endpoint tal tem que retornar? Assim, exatamente assim. Por quê? Porque todos os outros bancos ou as outras instituições têm que falar o mesmo formato. Então, era muito importante que a gente tinha exatamente o que deveria ser entregue pelo endpoint. Né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre teste de contrato que a gente utilizou para garantir isso também. Né? As respostas também têm que seguir um padrão, né? Um padrão bem rígido. Então, status code, mensagem, tudo isso deve seguir o padrão rígido que define o comitê do Open Bank, né? E, claro, que os critérios de performance também. Né? Não sei se alguém ouviu aqui também, a gente tem algumas metas e alguns percentuais que a gente tem que manter, né, de resposta das APIs. Né? Não adianta beleza, fiz integração com o Open Bank, aí um outro banco vai consumir alguma coisa aqui e eu vou ficar demorando. Não faz sentido nenhum. Né? Aí, quando eu quero, eu vou rápido. Então, a ideia justamente de ter esses critérios de performance é que todo mundo tem que garantir que aquele tempo de resposta está dentro daquilo que eles acham necessário. Né? Então, dependendo da complexidade da API, do fornecimento do dado, o Bacen definia algum critério de performance. Tá? Não é todas as APIs que têm o mesmo critério. Tá? Depende da criticidade daquele produto, e aí eles colocaram, para esse tal produto, vocês têm que garantir esse time de resposta. Tá? Então, tinha toda essa especificação que a gente tinha que analisar. Então, sim, a gente também tinha testes de performance a todo momento para garantir essas APIs. E quais foram as estratégias, né, estratégias bidirecionais que a gente traçou junto com o time? Então, aqui, a gente não foi o QA que chegou colocando os pontos, eu vou participar de refinamento. Não, foi todo o time que tomou a decisão, todo mundo alinhou como que o QA iria participar, como que o time iria se comportar no projeto. Então, aqui, uma das estratégias é o refinamento. Então, o QA participava de todos os refinamentos, tanto das stores quanto o refinamento técnico. É muito importante o QA estar junto no refinamento técnico, que é ali que ele começa a aprender mais sobre o sistema, começa a entender os detalhes do sistema. E, com isso, a gente acaba tendo conhecimento de quem se integra com a gente e com quem eu vou me integrar, para conseguir fazer aquele teste end-to-end. Né? Então, a gente consegue fechar um ciclo de teste, né? O nosso teste fica com mais qualidade. Fê, é até legal comentar que no refinamento, quando o QA não participa por algum motivo que ele não pode, se ele está em regulatório regressivo, aquele CAD que foi refinado tecnicamente ou pelo time, ele só literalmente vai entrar no board quando o QA tiver tempo e passar por ele também. Então, assim, mas o QA fica barrando as coisas. Não, é pelo contrário. O time pede que passe pelo QA primeiro. Né? É uma garantia. Talvez a gente está... Antigamente tinha aquela rixa do QA com dev, aí depois os QAs viraram amigos, e a gente talvez está no momento agora onde a gente está ajudando o dev também, assim como o dev ajuda a gente. Então, a gente está num outro contexto onde a gente realmente sabe a necessidade da qualidade, principalmente nos dias de hoje, quando a gente baixa um app e no primeiro crash a gente já muda, já acha outros milhões iguais que tem nas lojas. Então, para a gente é extremamente importante que o QA participe do refinamento, eles têm voz ativa e eles precisam. O time tem essa necessidade de escutar o QA também, eles acham extremamente importante. Exatamente. E é nesse momento que está todo mundo alinhado, né? Está todo mundo com a mesma expectativa de como o software tem que funcionar, como a funcionalidade tem que ser. Então, a gente acaba evitando o nosso retrabalho, né? Então, está todo mundo... Não tem aquele problema do tipo, o dev entendeu de um jeito, implementou, o QA vai testar, abre um fail e, na verdade, não é um fail. Né? Na verdade, é a falta de entendimento mesmo da demanda. O Quality Gate também.
Então, todas as squads, né, da tribo, elas seguem uma política que nós definimos junto com elas. Então, como, por exemplo, aqui, percentual de teste de cobertura de teste unitário, percentual de teste de mutação. Então, não vem isso do QA. Foi acordado mesmo com o dev, com o PM também, porque a gente sabe, quando a gente fala de teste, normalmente o produto tenta dar uma barrada, né, que é o prazo, acaba priorizando o prazo, né? Então, esse é bem importante, a forma que a gente fez isso, né? A comunicação de dev com QA é essencial. Os testes manuais, então, como que veio a demanda, passou por desenvolvimento, a gente faz o teste manual, né, primeiramente, e aí a gente testa tanto as tarefas técnicas e a de stores também, tanto o back-end isolado, né, e o front-end, e depois também a gente faz o end-to-end. Isso. Aqui tem até uma particularidade que, quando a gente iniciou o projeto, a gente ainda não tinha todas as integrações, mas muitos dos nossos endpoints e APIs já estavam prontos. Então, o que a gente pensou? Vamos começar primeiro com o mock, já para dar uma garantida que não tem algum tipo de problema. Até porque, quando a gente trabalha com OpenBank, a gente trabalha com aquele JSON específico ali que está definido. Então, esse campo tem que ter isso, esse campo tem que ter aquilo, tem que ter esses campos. Então, a gente já tem essa definição do próprio OpenBank. Então, a gente conseguia fazer esses testes de mock que não validavam efetivamente o card. O que validou o card foi quando chegou a integração. Mas a gente fez um pré-teste de mock para pegar aqueles erros básicos que a gente, às vezes, pega durante o projeto, né? Isso. E após a demanda, né, a funcionalidade aprovada, o QA já automatiza, né, ele já entra com a automação dos cenários mínimos. E o que são esses cenários mínimos? É o de contrato e o de health check. E após o término do desenvolvimento e tudo integrado, aí sim a gente passa a fazer os cenários de negócio, né? Então, daí faz o end-to-end, faz o que tiver que fazer ali de negócio específico, explora junto também. Boa. Essa questão da automação foi muito legal, principalmente pelo teste de contrato, que às vezes a gente desenvolvia e tinha uma nova release do OpenBank e tinha alterações. Né, os nossos próprios testes já pegavam que teve alteração e a gente já fazia esses próprios adequações do lado do teste e do lado também do dev. Então, rolava muito esse feedback a todo momento e o que trouxe muita agilidade para a gente entender o que tinha de mudança e o que a gente tinha que fazer. Então, a gente tem esse teste de contrato, que não é um teste end-to-end, tipo, é um teste mais específico, a gente validava o JSON Schema, status code de retorno, então a gente fazia algumas validações, né, para garantir que tudo que a gente colocasse novo, pelo menos aquilo que a gente tinha que garantir do contrato, ele não quebrasse. Tá? Por isso que não era a nossa ideia no início, também na esteira ter o end-to-end. Mas o contrato e o health check, eles faziam parte do card para ser o definition of done do desenvolvimento. Então, ele seguia esse padrão ali. Continuous teste. Então, né, como a gente tem a nossa automação mínima, né, de health check, contrato, então eles ficam executando continuamente ali, e isso fornece feedback aos stakeholders, né, via Slack. Então, ali o time como um todo sabe como que está o ambiente, se o ambiente está saudável para seguir com os testes, se tem algum problema, se alguém subiu alguma versão e acabou quebrando, impactando alguma coisa. Então, a gente ter o continuous testes no nosso fluxo, né, de teste, de desenvolvimento também, a gente consegue antecipar os problemas e não deixa para pegar esses problemas. Às vezes, você está num fluxo de teste, vai fazer uma ação, um teste específico, pá, caiu um serviço e você não sabe o que está acontecendo. Você pode abrir um fail, vai envolver desenvolvedor, pode envolver DevOps, aí você acaba envolvendo muitas pessoas e, como vai ver, é o ambiente, um serviço que está fora, algo de ambiente. Isso aqui é muito legal, porque a gente utilizava o próprio Slack para dar esse feedback para a gente. Então, a gente colocava o status do teste no canal do time, não era um canal específico de teste. Porque a gente queria dar visibilidade para todos, para a galera de produto, para a galera de negócio e para a galera tech também. Então, por isso que esse Continuous Test ele sempre enviava o reporte pela manhã, e hoje eu acho que tem à tarde também. Tem à tarde. Pelo Slack do time. Então, o próprio time começava a olhar, a galera de PM começava a questionar por que esse aqui está apresentando falha. Então, assim, a gente começa a colocar todo mundo no contexto de automação, não só o QA. Porque, no final das contas, quem ganha com a automação é o time, não é só o QA, é o time. Porque o meu regressivo, se eu tiver manual,
ele vai estar automatizado. Eu não vou precisar mais que o QA fique o tempo todo dele no regressivo e o cara pode focar em atividades do time. Então, assim, automação impacta o time. Isso é muito importante. Assim. Geralmente é o QA que puxa e faz, sim. Né? Mas hoje a gente tem, inclusive, devs que ajudam o QA. Putz, a fila do QA está muito cheia. O que a gente faz? O que a gente pode fazer? A gente pode testar como dev? Cara, dev tem uma mentalidade mais sistêmica, pragmática, não é diferente, assim, por isso que existe QA e dev. Né? Então, é importante que o QA participe disso também, esteja junto no Continuous Testes, e o dev também ajude. Né? Se o QA está cheio de card na fila, por que o dev não pode pegar ali uma automação de API e fazer? Né? Então, é esse o nosso momento, de todos se ajudarem. Por isso que o Continuous Test tem que ser também disparado para todos. Produto, negócio e tech. E não só os testes da parte de QA, né? É muito importante também a gente ter os testes da parte do dev, né? Os nossos testes unitários, fazer isso vai trazer com que o teu código fique mais limpo, o teu código fique entendível, uma fácil manutenção. Então, você tem uma segurança para, se tiver um bug, tiver uma nova feature, você sabe que aquilo vai entrar em produção, o que estava vai continuar funcionando. Então, ter essa parte de teste unitário também, os testes da parte do desenvolvedor também é muito importante, e a gente tem também essa parte como feedback. Né? Fails. Então, aqui que a gente... na verdade, tem dev aqui, agora é a hora da briga. Né, a hora que... Onde é que está os dev aí? Levanta Cadê a mão. Os devs? Coragem de ter levantado a mão para a gente, hein? Então, fails. É muito importante a gente abrir fail. Durante os testes, independente se é um bug, se é uma nova feature, a gente tem que abrir. Qualquer inconsistência, a gente abria o fail, analisava junto com os desenvolvedores, para ver se, de fato, aquilo, não, às vezes, é uma massa que está inconsistente, e isso fica mais fácil da gente ver junto com o dev. Às vezes, o dev, e essa análise junto, às vezes, o dev tem uma dificuldade de encontrar uma massa, de reproduzir aquele problema. Então, o QA junto, a gente consegue passar o nosso conhecimento, porque é o que eu costumo falar, o QA ele tem que ter aquela visão de águia, né? Ele tem que conhecer tudo como funciona a aplicação. A sua aplicação, onde você atua, você saber no detalhe, ok, você não precisa saber do sistema como um todo, mas como ele funciona é onde vai dar esse diferencial na hora que você está junto com o dev, na hora que você está realizando os seus testes. E aqui, independente se você abrir uma demanda 10, 15, 20 fails, é uma coisa que, às vezes, tem alguns casos que não abrem, né? Tipo, não, eu vou abrir, eu vou apanhar do desenvolvedor, né? Vou botar 3 junto com só, né? Exatamente. Então, ou então, encontrei 3 problemas, abri um fail só. E aqui, o que é importante? Lá na frente, a gente consegue ter métricas, né? Tanto para a gestão, para a PM, para a área de produto, e a gente consegue mostrar aonde foi aquela falha. Será que foi alguma demanda que chegou, de repente, a gente não teve um tempo, faltou alguma informação de refinamento? Às vezes, o PM entende que assim funciona, mas na hora que a gente está usando, de fato, testando a aplicação, a gente vê que falta alguma coisa, falta alguma regra. Né? Então, é bem importante a gente estar abrindo e saber classificar também esses fails, para a gente atacar na causa raiz. Né? Então, não é a quantidade que importa, e sim o motivo que aquilo causou aquele fail para a gente estar melhorando nos próximos projetos. E é até legal deixar claro que a ideia de abertura de bugs e fails não é achar culpado. Tá? A ideia não é achar culpado, apesar da culpa ser dev, estou brincando, não é não. Não, a ideia realmente é a gente ter métricas, saber qual é o risco daquela aplicação. Né? Se eu tiver abertura de fails, eu consigo dar uma analisada neles. Putz, não, é errinho de front-end, é mais tranquilo, beleza. Né? Qual que é o risco de eu colocar isso em produção? O que eu tive de problemas? Como que eu vou analisar o risco disso se eu não tiver abertura de fails ou de informações? Então, a ideia do fail é justamente a gente classificar eles e entender onde é que estavam os principais pontos de problema, e não achar quem era o principal ponto de problema. Tá? A gente quer achar aonde a gente pode melhorar, e não o culpado. Então, por favor, devs, não achem mal achar fail. Tá? A gente, pelo menos, está ajudando vocês. Porque, no final, quando sair a paradinha toda certinha, cara, esse desenvolvedor é bom, hein? Está funcionando o negócio certo.
Então, a ideia é justamente a gente trabalhar juntos. O fail não é para achar culpados, é para a gente trabalhar junto e ter rastreabilidade do que a gente encontrou durante o desenvolvimento. E os casos também, né? Podem abrir fails. Abram bastante fail. Podem abrir e os devs não vão brigar com vocês. Não, enquanto está travado, eu vou contar uma piada. Não, estou brincando. Boa, pode ir? Show. Bom, testes. Como é que a gente testa uma estrutura dessa? Né? Isso é muito importante. Como que a gente analisa, como eu vou saber o que testar, como testar, sendo que a própria documentação, às vezes, estava mudando. Né? O que aqui é muito importante? Conversa e alinhamento com o time. Foi exatamente isso que rolou desde o início desse projeto. Tudo foi tomado decisão em conjunto. Quando falaram de teste, não foi o QA que disse que vai ser testado assim. Foi o time como um todo definiu. Quando eles falaram de que ia ter quality gate, ia ter 70% de unitário, não sei quanto de mutação, não foi o QA ou não foi o tech lead, foi o time que definiu. Então, isso é muito importante, né? Às vezes, a gente está ainda muito naquele mundo onde o QA define as coisas de qualidade e o dev técnico. A gente já está chegando em um momento em que o QA está extremamente técnico também. Né? E o próprio dev também está se importando com a qualidade. Então, por que a gente não aproxima ainda mais e consegue definir as coisas como um conjunto, como time? Justamente isso que a gente tem essas estratégias bidirecionais. Né? A qualidade não vem só de uma direção, ela vem do dev também. Porque quando o QA talvez não está conseguindo testar alguma coisa, o dev vai chegar junto, o que você está precisando? Você está precisando de algo? Você precisa de mim? O que está dando aqui? Está problema no ambiente? Então, o dev se aproxima do QA também. E o inverso é verdadeiro. Né? Como o QA pode ajudar um dev? O cara está ferrado lá no regulatório. Cara, ajuda com teste unitário. É mais simples. Né? Ou pega aquele bugzinho. Quem aqui é QA já corrigiu o bug? E o que sentiu quando corrigiu o bug? Não dá um negócio, né? Sou bom. Ó, corrigiu o bug lá, ó. Cara, e isso é muito massa. Você começa a trazer uma proximidade. Sempre vai existir QA e sempre vai existir dev. Isso é fato. Né? Cada um com a sua particularidade para trazer para dentro do time. Mas essa aproximação está acontecendo. Né? E quando a gente fala de testes, foi justamente isso que a gente fez com o time. A gente definiu as estratégias juntos. Uma das coisas... Quase. Aê! Uma das coisas que era extremamente importante são testes não funcionais, porque a gente está falando de uma arquitetura extremamente complexa, interligada com parceiros, com instituições financeiras. E o que a gente tem aqui? A gente tem testes não funcionais. O que são testes não funcionais? Tananana. Alguém consegue me dizer um teste não funcional aí? Performance, que mais? Apesar de eu achar que não é mais não funcional, é obrigatoriedade, deveria ser. Tanto segurança quanto a acessibilidade. Mas, na definição de literatura de testes, sim, acessibilidade, usabilidade, segurança, performance, estão todos dentro de testes não funcionais. Né? E tem muito essa questão de testes não funcionais no OpenBank justamente por aquela questão de performance. Né? A gente tem que garantir a performance das nossas APIs naquele tempo específico onde o pessoal do comitê do OpenBank definiu. Então, aqui era muito importante a gente ter isso, até pela própria certificação, e garantir que todo o processo foi feito. Né? Simplesmente o pessoal não ia abrir aí para qualquer instituição que não tenha comprovado a sua eficiência de performance também. Então, isso era extremamente importante e rodava a todo momento. Quem fazia teste de performance? Quem faz teste de performance aí no time de vocês? É o QA? É o Dev? É o PO? Não, é sacanagem o PO, né? Quem que fazia? Mas é responsabilidade do QA? De quem que é? De quem? Boa, do time, diria. Do time. Mas, nesse momento, o que acontecia? Era QA e Dev juntos fazendo esse teste de performance. Não necessariamente precisava do QA. Né? E isso é legal, porque a gente tem uma iniciativa na Neon, do Performa Neon, que é justamente isso, a gente dar possibilidades para o dev rodar a qualquer momento de teste de performance. Então, a gente tem uma estrutura toda pronta com JMeter,
vi a tua palestra ontem, que possibilita isso. Toda uma customização de back-end, todo preparado, com gráficos, justamente para facilitar para o dev rodar a qualquer momento. Então, a gente tem essa estrutura. A gente não aplica isso só para a OpenBank, a gente aplica pela Neon inteira como algo básico. Assim. É extremamente importante a gente garantir performance, principalmente nos dias de hoje. Quem aí usa um app lento? Como assim tu usa um app? Não desinstalou e pegou outra ainda? Ó, produtos para vir, hein? Aí, ó. Mas é isso. É extremamente importante a performance e a gente ganhar. A gente vê que está ganhando muita força a segurança. Né? Segurança está hoje ganhando... Há um tempinho atrás eu perguntava para os QAs, vocês testam segurança e tal, e não era alguma coisa que as empresas também se importavam. Né? E hoje a gente vê isso extremamente importante nas empresas, segurança e a performance agora. Porque eu também não aguento nenhum aplicativo lento, eu desinstalo. Né? E principalmente a galera toda com ansiedade. Né? Ansiedade, aqui, ó. O app demorou, a ansiedade está aqui. Ó. O importante da performance também é a gente acompanhar, fazer o monitoramento. Então, por isso que é legal estar o dev e o QA junto. O QA ele vai ajudar com as ações, com massas, e enquanto o dev vai estar analisando o ambiente, porque é normal a gente pensar em performance, tipo, minha aplicação tem que ser rápida, só que ela também pode pegar o contrário. Então, às vezes, a modificação que o dev fez deixou a tua aplicação mais lenta. Né? Então, não é só colocar X usuários por Y tempo, entendeu? A gente tem que fazer o ramp-up, a gente tem que ir dando carga, estresse, para a gente conseguir ter esse acompanhamento. E até para poder acompanhar também o ambiente, né? Ver como que a máquina vai se comportar. Então, é bem legal ter esse monitoramento, né, junto com o dev. E o legal da performance é ter metodologia. Não é só colocar o endpoint, fazer um ramp-up de 1000 users ou 1000 threads e verificar se a aplicação deu tudo certo. Não. A gente precisa ter várias informações, gráficos úteis que vão mostrar informações para a gente, integrações. Então, assim, é muito mais analisar do que testar. Teste de performance. É extremamente importante a análise posterior aos testes de performance. Ali é onde a gente vai entender onde tem os gargalos, onde eu vou ter que investigar, que tipo de query que deu problema, qual foi o endpoint. Então, é todo esse momento onde eu vou analisar os dados. Tá? Então, não se prendam muito em querer rodar 1000 threads de uma vez só. Comecem com 10, vê como é que se comporta. 10 por um tempinho. Então, assim, criem uma metodologia e estudem sobre performance. Tá? Só para não sair levantando 1000 usuários e quebrando o ambiente. Bom, aqui é só trazendo um pouquinho sobre essas definições que o próprio comitê do OpenBank definiu. Né? Então, algumas APIs, na média de prioridade, ali tem que ter no máximo 1.500 milissegundos. Então, tudo isso a gente precisou respeitar, tá? Essas regras. Quality Gate. Então, lembra lá atrás, né, que a gente definiu junto com os devs, junto com o time, qual seria o nosso Quality Gate. Então, no final do projeto, a gente chegou a 80% de cobertura de testes unitários. Mas lá no início, vocês definiram 80%? Não. A gente começou aos poucos. Define ali 50%, 40%, 50%, 60%, e conforme o projeto, vocês vão conversando, houve as conversas com o time, com os devs, e a gente foi aumentando. Então, no final, a gente chegou com 80% de cobertura, né, de testes unitários e 100% de teste de mutação. Então, esse também foi um teste que a gente foi aumentando o percentual até a gente chegar no percentual ideal para o time. Boa. E aqui era muito importante que a gente trouxe essa questão de mutação. Quem já fez teste de mutação aí? Alguém levanta a mão só para levantar? Aê! Vai ter uma palestra legal amanhã. Vai ter palestra de teste de mutação amanhã também, tá, galera? Então, mas o teste de mutação é importante também para a gente validar se o teste unitário está certo. Né? O código, o teste de vocês está realmente testando o que deveria? O teste unitário? Vocês sabem testar se o teste está funcionando? O teste unitário? Boa. Então, assunto para amanhã, teste de mutação, tá? Lá na trilha de DevTest. E aqui, então, a gente definiu com o time. A gente começou, acho que, com 70%, depois 75%, e a gente foi acordando como time.
Galera, estamos prontos para chegar a 80% de teste unitário? Sim, então bora, para cima dos 80. Eu acho que hoje está em 85%. Então, assim, é definir como um time. Se tem uma pessoa que vai dizer assim, cara, eu não posso chegar a 85 agora, beleza, vamos manter no 80, na próxima a gente vê. Então, é justamente essa questão assim, de conversar como um time. Isso é importante. Então, a gente tinha vários quality gates, a gente conseguia ver ali a qualidade do código, a gente rodava também o coverage, trazia também as informações de teste de mutação, onde ele quebrava. Complementar algo, Fê? Aqui era justamente o que ele traz de resultado da mutação. Tá? Isso aqui é uma imagem da internet, então a gente consegue ver o percentual ali do score de mutação. Dá para entrar na classe, ele vai te mostrar o que deu de problema, o que ele tentou validar e não teve resposta. Então, tem esse HTML que o próprio teste de mutação, o Striker, que a gente utiliza para .NET, JavaScript e Scala. Isso. Ele roda para essas 3 linguagens, então ele consegue fazer o teste dos testes unitários. Tá? Isso é muito legal. Os devs que estão aí, tentem rodar hoje algum teste de mutação. Métricas. O que era importante nesse projeto? A gente falou muita coisa, falou teste, a galera dos times são extremamente unidas. Isso é um pouco diferente do que a gente vê, a galera é extremamente unida mesmo como time, então por isso que tem essa proximidade para defender e trazer as coisas novas para o time. A gente tinha um status report diário de tudo que estava acontecendo, porque era um projeto extremamente complexo. A gente sabia qual era a eficiência da resolução com base em tipos de problema. Então, se eu abria um problema, eu já sabia mais ou menos quanto tempo ele ia demorar para ser corrigido. Se ele era extremamente crítico, a gente já colocava na frente da fila. Então, a gente ter essas métricas de fails, abertura, tempo de eficiência, era importante para a gente entender e prever as nossas entregas. A gente também tinha status dos testes automatizados, que a gente rodava também, então a gente fazia todo esse acompanhamento dos testes automatizados, o que a gente já tinha, o que a gente não tinha, o que vai ser priorizado, o que vai ser despriorizado, porque é outra coisa, ganhou uma priorização. Então, a gente tinha esse status a todo momento. E ali o próprio teste report, que está muito atrelado ao próprio status também, onde a gente fornecia para os stakeholders qual era a nossa situação. A gente fazia uma reunião e passava para eles qual era a nossa situação, o que a gente tinha aberto ainda, estava em resolução, problemas que tinha que conversar com terceiros. Então, a gente trazia todo esse teste report para a galera de negócios também. A gente está falando de um projeto muito complexo, que talvez o pessoal de negócio tenha uma visão literalmente de negócio, mas não tão profunda de arquitetura. Então, nós, como qualidade, a gente também pode trazer essa visão para eles, porque a gente tem essa visão. E, às vezes, a gente sabe explicar um pouco mais fácil para eles também. Então, a gente trazia esse teste report para mostrar para eles, olha, é isso que a gente está fazendo, isso que a gente está de problema, a gente precisa de vocês para isso, para aquilo. Então, era todo esse alinhamento com base nesses reportes, nos fails que a gente abria. E aqui é legal também falar, Lon, que existe N ferramentas para a gente obter essas métricas. Mas vocês falam assim, Fernanda, mas a minha empresa não tem uma ferramenta que eu consiga tirar essas métricas. Cara, planilha. A gente fala, nossa, mas planilha, tipo, 2022 vou usar planilha. Sim, desde que bem montada, com as informações que vocês precisam reportar, a gente consegue ter essas métricas. Então, aqui a gente não precisa deixar de ter um acompanhamento, de ter um report, de ter métricas, porque eu não tenho uma ferramenta para isso. Vão de planilha e vocês vão ver o ganho que a gente tem quando a gente vê o número e passa isso para produto, para os stakeholders. Então, é um ganho e é bem legal a gente ver isso, e até para a gente ver como está o andamento do projeto também e começar a melhorar para os próximos. Boa. Essa era a mensagem que a gente queria trazer. Unam-se com o time de vocês, aprendam a linguagem que o dev de vocês utilizem, ajudem ele em teste unitário, ajudem eles a prever cenários de teste unitário, ajudem eles a corrigir bugzinhos simples que vocês vão sentir também super bem. Então, é isso, galera. Aproximem-se do seu time. Na verdade, assim, principalmente em home office, a gente acaba vendo muita cara dessa galera, né? Assim, sai de uma reunião para outra, reunião para outra. Então, é muito importante ter também essa política de boa vizinhança com o dev e também poder ajudar ele. Porque quando a gente precisa de ajuda na automação, ele dá.
e quando precisa no desenvolvimento, a gente consegue. E é um time, né? E é um time. Então, assim, quanto mais pessoas souberem dos assuntos do time, melhor vai ser as entregas e, consequentemente, no final, o cliente vai ter o melhor produto possível. Acho que é isso. Obrigado. Obrigada.